Há mais de um ano, bem mais que isso, temos examinado consecutivamente o livro de Apocalipse. Nós, na última ocasião, consideramos 2 versículos. Hoje nós vamos avante, tomando do 9 ao 14, do 21º capítulo. Apocalipse. Quantos têm Bíblia hoje à noite? Se você não tem Bíblia, é muito difícil você acompanhar a exposição da palavra do Senhor. Ninguém vai para a sala de aula sem o livro texto. Eu fui informado que alguns cursos na Alemanha, você faz os 4 anos de curso, e aí então você faz a prova. Imagina a pressão para que você jogasse tudo naquele exame, depois de 4 anos de estudo, sem ser examinado, sem ser avaliado, não é? A sua vida está ali em jogo, não um ano, mas os 4 anos de esforço, ali pendente naquela balança, naquele exame. Agora imagina alguém que vai fazer um curso desse aí e descobre que ele não precisa ler a montanha de livros dos 4 anos que foram dados, porque tem um manual que tem tudo que vai cair na prova. Imagina a avidez com a qual a pessoa vai examinar esse manual, porque a vida dele vai estar em xeque. Tudo que vai cair na prova está aqui, meu irmão. Tudo da tua vida. Esse é o teu manual de vida. O que tu vai ser cobrado diante do trono, está tudo aqui. Tu não precisas te preocupar com outras leituras. Então, estuda esse livro, te agarra nele, faz dele o teu companheiro. Vamos, então, ler Apocalipse 21, não de 9 a 27, mas nós vamos ler até o 14 apenas. Então veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças, cheias dos últimos 7 flagelos, e falou comigo, dizendo: vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. E me transportou em espírito até a uma grande e elevada montanha, e me mostrou a santa cidade, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, a qual tem a glória de Deus. O seu fulgor era semelhante a uma pedra preciosíssima, como pedra de jaspe cristalina. Tinha grande e alta muralha, 12 portas, e junto às portas 12 anjos, e sobre elas nomes inscritos, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. 3 portas se achavam a leste, 3 ao norte, 3 ao sul, 3 a oeste. A muralha da cidade tinha 12 fundamentos. Estavam sobre estes os 12 nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro de Deus. Pai querido, nos ajuda a refletir e a entender a Tua palavra, Pai. Dá-nos luz, nos ajuda a mudar, a avançar, a sermos mais santos por Jesus. Amém. Por vezes, concentração em coisas secundárias pode se tornar um grande desperdício. Por exemplo, a Igreja do Senhor Jesus tem assuntos que são bons, que são nobres, e coisas que devemos fazer, até essenciais. Evangelismo, por exemplo, é muito importante que a igreja faça evangelismo. Temos aqui um departamento inteiro que lida só com isso. Esta não é a única atividade crucial, existem outras também. Fazemos aqui ação social, temos um departamento específico que cuida só disso, departamento de ação social. Temos aqui um departamento de música, maravilhoso, também, muito importante.
e assim por diante. Mas a igreja, fundamentalmente, a igreja precisa lidar com pecado. Jesus veio morrer pelos pecados. Então, se a igreja não está trabalhando com isso, ela pode estar trabalhando com o que quer que seja. Ela pode estar fazendo qualquer atividade, pode ter uma música excelente, pode ter um departamento de assistência social maravilhoso, e louvado seja Deus por isso, e ajudando, tem muita ONG que também faz isso. Enfim, ela pode ter várias atividades e não está lidando com o eixo central, com o pino central do seu propósito, que é o pecado. É disso que nós temos que nos livrar enquanto estivermos neste vale, e é alguma coisa aqui que o nosso texto trabalha. Lemos a partir do 9, e no 9, se você olhar, vai lhe saltar aos olhos a noiva, a esposa do Cordeiro. Está aí no 9, no finalzinho do 9. Vem, mostrar-te-ei a esposa do Cordeiro. Quem seria a esposa do Cordeiro? Quem seria a esposa que ele disse aqui, mostrar-te-ei a noiva? A noiva é a somatória de todas as pessoas que venceram os seus pecados do contexto imediato. O verso anterior que nós não lemos, lida com os vencedores que venceram esses pecados que estão listados aí. Esses que venceram são a noiva. Amém? No verso anterior, os vencedores são apresentados como os que venceram a covardia, a incredulidade, a abominação, o homicídio, não são adúlteros, feiticeiros, idólatras e não são mentirosos. Aqueles que são essas coisas e que não venceram essas coisas, diz o texto que o lugar deles é no lago ardente de fogo e enxofre, que é a segunda morte, Apocalipse 21, 8. Eu penso que, então, é interessante nos determos para descobrirmos com precisão a identidade da noiva de Jesus, pois nós temos a tendência a pensar que a noiva de Jesus são os protestantes, ou quem sabe os presbiterianos, ou os batistas, ou quem sabe os quadrangulares, ou os sem denominação. Não. A noiva tem algo em comum com o noivo. A noiva tem alguma coisa nela que é parecida com o noivo. E o que seria isso? É dito que Jesus tinha uma marca pouco pregada, pouco comentada, que está em Hebreus 1:9. Deixa um dedo em Apocalipse 21 e dá uma olhada nesse detalhe do caráter de Jesus. Isso é pouco comentado. E eu penso que nisso aí a noiva se assemelha com ele. Hebreus 1:9. Descreve a personalidade, o caráter de Jesus Cristo. Diz assim: amas a justiça e odeias o pecado. Por isso Deus, o teu Deus, te escolheu dentre os teus companheiros, te ungindo com óleo de alegria. A noiva, então, é semelhante a Jesus. Temos dito repetidas vezes desse púlpito que precisamos lutar contra o pecado no poder do Espírito Santo. Precisamos ser como Jesus, odiando o pecado e amando a justiça. Você luta contra o pecado? Se a sua resposta for sim, você é parte da noiva, independente da denominação que você é afiliado. A denominação pode ser muito boa. O Senhor tem, na sua graça e misericórdia, levantado boas agências denominacionais. Eu considero os batistas excelente agência, mas é uma agência. A noiva não são todos os batistas, até porque
nós temos apenas 400 e pouco, 1609, nós temos o quê? 417 anos, 1609 para 2018, eu sou péssimo de matemática, quem é que me ajuda? 400 e alguma coisa de anos, a igreja tem 2000 anos, então de cara a gente sabe que não é o Clube Batista, que é exclusivamente a noiva do Senhor Jesus, mas a noiva é constituída pelos parecidos com o noivo, amas a justiça e odeias o pecado. Versículo 10 e 11, Apocalipse 21, 10 e 11, levou-me em espírito a um grande e alto monte, e mostrou-me a santa cidade de Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, tendo a glória de Deus, e seu brilho era semelhante a de uma pedra preciosíssima, como se fosse pedra de jaspe cristalino. A igreja do Senhor Jesus é também denominada de cidade santa, ou de Jerusalém celestial. Note que a igreja possui a glória de Deus. Foi essa glória que João notou no rosto de Jesus, enquanto de seu ministério terreno. João nota, em João 1,14, vimos a sua glória, a glória do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Pastor Raik, o que é glória? Eu me esqueço, uma moça islâmica que estava sendo evangelizada, que não conhecia nada de cristianismo, nunca tinha tido nenhum contato, e a nossa igreja estava evangelizando em um centro islâmico lá na Escócia, e ela perguntou, mas afinal, vocês falam tanto em glória, o que é glória? E a gente ficou meio assim de calça curta. Você já parou para responder isso aí? A gente ficou meio de saia justa para responder adequadamente. A noiva tem a glória, Cristo foi manifestado em glória. Glória é o esplendor, o brilho, a pureza que se manifestava no rosto de Cristo e há de se manifestar no rosto de todos os salvos quando nós estivermos junto ao Senhor Jesus. Tanto isso é verdade que o texto fala sobre uma pedra cristalina, a pedra transparente, aí listada como jaspe cristalino, com grande brilho. Esta imagem, como vocês sabem, o Apocalipse é cheio de imagem, de retratos. Esta imagem revela a pureza que nós devemos ter. Assim como teremos no futuro, devemos buscá-la agora, hoje. Você busca ser puro, ser cristalino, ser transparente? Se positivo, seu interior precisa crescentemente se tornar igual ao seu discurso. Eu preciso me tornar igual àquilo que prego. Você, como cristão, precisa ser coerente. E aí então você será transparente como a pedra aqui apresentado. Quanto mais crescermos em pureza, mais nos assemelharemos ao nosso Senhor Jesus. A noiva, a Jerusalém ou a igreja, versículo 12, tinha um grande e alto muro. Esse é o ponto central desse texto. Tinha um grande e alto muro com 12 portas, e nas portas 12 anjos, e nomes escritos sobre elas, as portas, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. Note uma coisa interessante nesse texto, querido, você que tem interesse por teologia, os salvos do Antigo Testamento farão parte da igreja do Senhor Jesus, pois os seus nomes estão escritos na Nova Jerusalém, como nós lemos aí neste versículo. Os filhos de Israel, o nome dos filhos de Israel. Veja também que a descrição da igreja celestial inicia com seu muro. A minha tradução diz muralha. Há uma grande lição aqui para mim e para você. O muro da igreja é grande e alto. Vemos aqui uma separação
separação entre a igreja e o mundo, entre o limpo e o impuro, entre a santidade e a injustiça. Lemos no versículo 22, mais adiante, no capítulo 22, 15, que do lado de fora do muro, olha aí, 22, 15, do lado de fora do muro da igreja ficam os cães, os que praticam a feitiçaria, os que cometem imoralidade sexual, os assassinos, os idólatras e todos os que amam e praticam a mentira. Há uma descrição aí, iniciando com um termo tanto extraordinário, os cães. Quem seriam esses? Os cães são líderes irresponsáveis que obtêm vantagens para si à custa do povo de Deus. Pastor Raik sabe disso como? Isaías 56, deixa aí marcado em Apocalipse 21, Isaías 56 responde. Uma excelente maneira de você estudar a Bíblia é comparar textos. Isaías lista aí os líderes, Isaías 56, 10 a 12. Os líderes ou as sentinelas de Israel estão cegas e não têm conhecimento. Todas elas são como cães mudos, incapazes de latir. Deitam-se e sonham, só querem dormir. São cães devoradores, insaciáveis. São pastores, olha aí, sem entendimento. Todos seguem seu próprio caminho, cada um procura vantagem própria. Então os cães estão atrás de vantagem, são líderes na igreja, mas que estão interessados em se locupetrar da igreja. Não há dúvida de que esses cães aqui envolvem líderes religiosos, como nós vimos. A gente tem um outro exemplo em Filipenses 3, 2 e 3. Paulo diz: cuidado com os cães, cuidado com esses que praticam o mal, cuidado com a falsa circuncisão. Aí Paulo olha para si mesmo: nós é que somos a circuncisão, nós é que somos os obreiros verdadeiros, nós que adoramos pelo Espírito de Deus, que nos gloriamos em Cristo e não temos confiança na carne. Fora dos muros, então, estão líderes ávidos por tirar vantagem dos fiéis. E como tem crescido o número de igrejas nas quais os líderes vivem vidas opulentas, se valendo dos dízimos e ofertas dos fiéis. Esses são descritos aqui como cães. Imagina o juízo. Mas a lista dos que estão fora do muro é mais surtida. A lista deles fora estão também os que praticam feitiçaria, como vimos, o que envolve ocultismo, carta de tarô, macumbaria, oráculo, espiritismo, umbandismo, vidência, magia, levitação, induzida por droga, o santo daime aqui, que o pessoal aqui na Federal utiliza, invocação de morto, tabuleiro de ouija, jogo de vela contra o espelho, leitura de mão na vidente, tudo isso é detestável diante do Senhor e, segundo a Bíblia, fica fora do muro. Ainda fora do muro estão, segundo o texto que nós lemos, os que cometem imoralidade sexual, os assassinos, os idólatras e todos os que amam e praticam a mentira. O que é imoralidade sexual? Imoralidade sexual é toda e qualquer prática que sai fora da norma estabelecida pela Bíblia. No Novo Testamento, sexo só pode acontecer em uma situação e em um contexto apenas. Qual é? É o contexto da aliança matrimonial entre um homem e uma mulher. Toda e qualquer prática fora disso aí é imoralidade sexual. Não interessa qual é. Toda fornicação, adultério, bestialidade, pedofilia,
bissexualidade, o que quer que seja, é condenado pelas Escrituras. Muito pastor não tem coragem de pregar isso, de dizer explicitamente como eu estou dizendo, viu? Muito pastor não tem coragem de ser explícito, com medo de ferir os mais jovens que estão fornicando. Então aqui nessa igreja nós pregamos a verdade, amém? Dizemos a verdade, para que os membros sejam informados, e se quiserem pecar, estão conscientes do pecado. Esses estão fora do muro. Fora do muro, também, como nós vimos domingo passado, a gente mais ou menos cobriu essa lista, porque está no contexto, e está descrito no capítulo 22 outra vez. Fora do muro estão os assassinos. Pastor Raik, quem são os assassinos? Quem são os assassinos? 1 João 3,15. 1 João 3,15. Abriu aí? Quem odeia seu irmão é assassino. E vocês sabem que nenhum assassino tem vida eterna em si mesmo. Eita! Não é só quem mata o outro, segundo o Novo Testamento. Aí, querido, eu tenho que passar em revista a minha própria vida. Será que eu tenho um rancor contra meu irmão? Será que eu nutro no meu coração ódio contra o meu irmão? Você, seu colega na escola, o seu amigo lá na faculdade, você nutre ódio, rancor? Segundo a Bíblia, você é um assassino e fica fora do muro. Jesus disse, eu tenho repetido muitas vezes isso aqui, Jesus disse que se nós não perdoarmos os outros, o nosso Pai Celestial também não nos perdoará. Mas se nós perdoarmos, nós seremos também perdoados. Fora do muro ainda ficam os idólatras, segundo o nosso texto. Os idólatras são pessoas que colocam qualquer coisa ou pessoa na sua vida na frente de Deus. Qualquer coisa pode ser dinheiro, prazer, planos, etc. O último grupo de pessoas fora do muro são todos os que amam e praticam a mentira. A mentira é a incoerência entre o que se diz e o que se faz. É a dissimulação, a falsidade e a hipocrisia. Os fariseus eram grandes mentirosos da época de Jesus, porque disse Jesus que eles ensinavam, mas não praticavam aquilo que ensinavam. É interessante, quando a gente para para pensar nos fariseus, isso não está no meu roteiro, mas me veio à mente. Quando a gente para pensar nos fariseus, já que toda a igreja que prega a verdade corre o risco de farisaísmo, de nos tornarmos legalistas, ao invés de misericordiosos, os fariseus foi o único grupo que Jesus assinou embaixo a doutrina. Vocês sabiam disso? Eu acho que hoje não há nenhum grupo que Jesus assine embaixo. Os batistas, eu assino embaixo. Os pentecostais, eu assino embaixo. Os presbiterianos, eu concordo com tudo. Os fariseus foi o único grupo que doutrinariamente Jesus assinou embaixo. Fazei tudo. Os fariseus se assentam na cadeira de Moisés, disse Jesus. Os fariseus se assentam na cadeira de Moisés. Fazei, a maior parte não, fazei tudo que ele vos disser. Jesus concordava com a doutrina, mas não façam o que eles fazem, porque eles ensinam, mas não fazem. Então olha que lição, principalmente para nós, pastores e mestres e professor de EBD aqui. Muito cuidado para que a gente não seja mentiroso, que os mentirosos estão fora do muro, porque ensinam e não praticam. Deus tenha misericórdia de mim. Duas importantes perguntas devem ser feitas à luz deste muro, desta separação. Primeiro,
você luta para ficar dentro do muro, ou você está fora dele e não se importa. Segundo, a nossa igreja, a PIB do Pará, tem mantido os padrões de pureza que se esperam de uma igreja autêntica? As igrejas verdadeiras, hoje, independente da denominação, são aquelas que constroem grandes e altos muros. Como isso é feito? Isso é feito através da pregação da verdade no poder do Espírito Santo. Quanto mais os padrões de comportamento dos membros de uma igreja se assemelham aos padrões do mundo, mais baixo está o muro. Faz sentido, meus irmãos? Quanto mais os padrões de comportamento mediano dos membros da igreja se assemelham ao comportamento das pessoas que não são crentes, mais baixo, pode até ser mureta, quando não tem diferença mais nenhuma, que é só pular por cima. Os padrões morais da igreja devem ser de altíssimo nível, a ponto de impor respeito aos que estão de fora. Eu não sei se esse texto de Atos já te chamou a atenção, mas esse texto de Atos me chama muita atenção. Atos 5, 12 a 14. Atos 5, 12 a 14. Diz que na igreja primitiva, ninguém ousava entrar na igreja, ninguém ousava se juntar à igreja. Olha que coisa. Na igreja primitiva, as pessoas temiam ser membros da igreja. Eu acho que é o oposto do que muitos evangelistas e pastores que estão doidos para que a pessoa entre na igreja. Hein? Ninguém ousava entrar na igreja, pela santidade e a pureza que havia naquele ambiente. Leia para que você não pense que eu estou exagerando. Atos 5. Os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas entre o povo. Todos os que creram costumavam reunir-se no pórtico de Salomão. Dos demais, ninguém ousava juntar-se a eles, embora tivessem a igreja em alto conceito, respeito pela igreja. E em número cada vez maior, homens e mulheres criam no Senhor e lhes eram acrescentados. Uma coisa que muito nos chama atenção, pelo menos me chama atenção aqui, é que os apóstolos não estavam preocupados com números, tal qual Jesus. Jesus nunca se preocupou com número. Já parou para pensar nisso? Jesus nunca se preocupou com número. Jesus estava preocupado em pregar a verdade. Os apóstolos também estavam preocupados em pregar a verdade. E aí, dia a dia, o Senhor ia acrescentando os que iam sendo salvos. Isso não quer dizer que a gente não deva fazer evangelismo, não. Não estou dizendo isso, não. Evangelismo é necessário, é importante. Mas a pureza da igreja é mais importante. Antecede todas as outras atividades. A luta contra o pecado antecede todas as outras coisas que são desenvolvidas, boas e maravilhosas, pela igreja do Senhor Jesus. O muro da igreja é alto e a porta da igreja é como o fundo da agulha. A pregação e o ensino devem anunciar a verdade sobre o custo de se entrar na igreja de Cristo e ser noiva do Cordeiro. Nós lemos a respeito de um jovem advogado, um jovem rico, que se aproximou do Senhor Jesus e disse: mestre, que hei de fazer para entrar na vida eterna? Em termos atuais, que devo fazer para ser membro da tua igreja? Que devo fazer para ser parte da primeira igreja batista do Pará? E Jesus disse: tu conheces o que diz a Bíblia? Não mata, não adultera, não furta, dá bom testemunho, honra teu pai, ama a Deus, ama teu próximo. Aí o jovem era um jovem reto, um jovem santo, um jovem que todos nós íamos querer que ele fosse membro aqui da PIB. Eu não poderia dizer o que ele disse. Tenho feito isso desde a minha mocidade. Caramba, na minha mocidade eu estava no mundo,
para minha vergonha. Mas é o que ele responde: eu tenho agido assim toda a minha vida, um jovem irrepreensível, para ser membro da igreja do Senhor Jesus. Mas Jesus viu que tinha um ídolo na vida dele, e o ídolo era o dinheiro. Vai, vende o que tens e vem, e entra na igreja. E o jovem ficou triste. Agora Jesus não reduz o muro nem abre a porta, não quer. É esse o chamado para o discipulado. Ouvindo isso, afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Então Jesus disse aos seus discípulos: olha aí, a largura da porta e a altura do muro. Digo-lhes a verdade, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. E lhe digo mais, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Rico não entra no céu, Jesus está dizendo. E a igreja universal? Como é que fica diante de uma asserção dessa daqui? E as igrejas que pregam a prosperidade? Se você não for rico, você está fora dos padrões de Deus. É o oposto do que está no Evangelho do Senhor Jesus. A nossa igreja, a PIB do Pará, deve seguir os mesmos padrões que a Nova Jerusalém tinha: grandes e altos muros e porta estreita. Quanto custa, meu irmão? Você quer ser membro? Você quer ser crente? Quanto custa? Jesus disse: quanto custa? Qual é o rei que quer ir a uma batalha que não vê se com 20 mil pode enfrentar um exército de 40 mil? Quando ele vê que ele não pode, ele pede paz. Quanto custa? Quer ser crente? Te arrepende dos teus pecados, renuncia a tudo e abraça a Cristo. A igreja deve seguir padrões elevados. Todos que amam dinheiro e amam pecado devem se sentir desconfortáveis em nossa igreja. Afinal, Jesus ensinou que o caminho que leva à vida é estreito, é difícil, e o caminho que leva ao inferno é largo, é fácil. Entrai pela porta estreita, palavra do Senhor Jesus. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e poucos entram por ele? Muitos entram por ele, porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que o encontrem. Que a nossa igreja seja uma igreja que pregue a verdade, em amor sim, claro, mas que pregue a verdade. Que nós nunca tenhamos vergonha da verdade, de anunciar todo o conselho de Deus, na sua inteireza, para que ninguém vá enganado para o inferno pensando que era crente. Há ainda outro aspecto a ser considerado na Nova Jerusalém. Nós vimos aí que ela tinha um grande e alto muro com 12 portas, viram? Ela tinha 12 portas. O que significam essas portas? Note cuidadosamente aqui que as portas não é a porta da salvação, que nós acabamos de nos referir. Jesus falou sobre essa porta. Não. É a porta do louvor, ou melhor, são as portas do louvor. Descobrimos isso lendo Isaías 60, 18. Olha esse texto. Isaías 60, 18. É sempre bom, como eu disse, comparar escritura com escritura, que a gente descobre tanta coisa, desenterra tanto tesouro. Isaías 60, 18. Os teus muros, o muro da separação do mundo, Isaías está dizendo, os teus muros você chamará salvação, salvação do pecado, e as tuas portas louvor. O texto nosso fala de 12 portas, 3 portas de cada lado, são 4 lados a cidade, versículos 13 a 14, Apocalipse 21, 13 a 14, ao oriente 3 portas, ao norte 3 portas, ao sul 3 portas, ao ocidente 3 portas. O muro da cidade tinha 12 fundamentos e nele estavam os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Aprendemos aqui que devemos nos aproximar do lado da cidade, que nós nos aproximarmos só com louvor, só entra com louvor. Só podemos nos aproximar do Senhor louvando. E isso aqui elimina toda a murmuração.
Crente não pode murmurar. Crente não pode murmurar. Crente tem que aprender a louvar. Eu já disse também isso muitas vezes, vou dizer, para o bem nosso, eu prego para mim também. Temos que nos aprender a louvar. Está chorando, louva. Está sofrendo, louva. Está rindo, louva. Está bom, louva. Bateu o carro, louva. Está doente, louva. Aconteceu uma tragédia, louva. O teu louvor alcança os céus. Só entra na cidade com louvor. É as 12 portas. Não adianta rodear, pode rodear como quiser. São 3 de cada lado, mas cada um é louvor. E nós temos que louvar sempre. São 2 coisas que a gente arranca desse texto aqui. 2 ensinos centrais. O muro, a pureza da igreja, a necessidade de sermos santos. E ninguém escapa dessa aqui. A começar do pastor, ministro de música e quem quer que seja. E o membro lá daí, todos sermos santos. E nós louvarmos ao Senhor o tempo todo. Na agonia, na dor e na luta. Sempre louvando ao Senhor. 2 coisas que a igreja tem que pregar constantemente, se ela deseja refletir a Nova Jerusalém. O ódio ao pecado, a pureza da vida, o muro alto, os portões do louvor. A igreja que está preocupada com coisas secundárias, embora boas, como eu disse no começo, embora boas, não está seguindo um modelo celestial. A igreja pode perder o rumo fazendo coisas importantíssimas e coisas boas. Evangelismo, discipulado, assistência social e tudo mais. Todas essas atividades são comandadas na Bíblia e nós devemos fazer, precisamos fazer. Mas elas não são o pino central da vida da igreja. Jesus morreu para nos salvar dos nossos pecados. Se nós não estamos falando nisso, meu irmão, nós não estamos pregando o Evangelho de Cristo Jesus. Se nós não estamos falando sobre a necessidade de arrependimento e reconciliação com Deus, nós não estamos pregando a Nova Jerusalém.